Boa noite a todas e a todas. Graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham sido edificados através da nossa celebração de hoje, aonde vocês estiverem. Deus abençoe grandemente. Estamos na série Não Sem Esperança. Não sem esperança. E o tema de hoje é um pacto de esperança. E o pastor ele tem nos edificado nesses últimos domingos, nos trazendo, colocando a esperança, não sem esperança, para nós podermos viver. Falando de esperança, ontem nós tivemos o Café do Bem na Praça do Bosque. Levamos esperança e recebemos esperança. Um movimento de alegria, um movimento que nós podemos receber e doar, né? Esperança, paz, alimento, comunhão, amizade. E foi muito bom, muito bom. Quem participou, quem esteve lá, sabe disso. E aqueles que não participaram, se Deus quiser, ano que vem terá novas oportunidades, se Deus quiser. Que é um momento e é um trabalho maravilhoso. E fomos edificados ontem, naquele lugar. Só organizar aqui. Estamos na semana, hoje é domingo de Natal, véspera de Natal. E é um momento, é uma semana, é um clima maravilhoso, um clima gostoso, a qual eu sou apaixonado por Natal. Agora é um momento que eu aguardo ansiosamente a chegada do Natal, porque as coisas mudam, a atmosfera muda. Você anda na rua, nas praças, cheio de luzinha, né? Você vê, você espera começar aquela musiquinha da Globo, né? Você vê os comerciais cheios de Papai Noéis, você vê as casas, a árvore de Natal, presente, as famílias se reúnem, né, para comer, para se alimentar, para ter um momento de comunhão, de solidariedade, de amor, de esperança. Natal é tudo isso. Nós esperamos a data, nós se planejamos para essa data. Eu creio que todos nós planejamos para isso. Todo mundo já está preparando já o alimento, o presente dos filhos, aonde vai se reunir, qual casa que vai ser. Temos essa noção e isso é bom demais. E eu amo isso é maravilhoso. Só o que eu não vejo é a lembrança do aniversariante. Eu pensando nisso, eu não vi um comercial de televisão, eu não vi uma propaganda, eu não vi uma loja sequer falando do nascimento de Jesus. E muitas vezes nós esquecemos, nessa euforia de comemorar, de festejar, esquecemos que é uma data a qual nós comemoramos o nascimento de Jesus. O dia que o menino nasceu, a esperança nasceu, a salvação nasceu. E esquecemos. Eu falo por mim. Nós passamos os dias corridos, fazendo comida, pensando, embrulhando presente, esquecendo daquele presente e tudo aquilo e vai para onde? E esquecemos do aniversariante. Em meio a tantas coisas, o aniversariante passa desapercebido. Mas o menino nasceu. A salvação chegou. O Deus da aliança nasceu. O Deus da humanidade nasceu. O Deus que trouxe humanidade, Ele nasceu. E Ele veio nos trazer esse amor. E eu fiquei pensando nessas coisas, eu falei, mas esse espírito de fraternidade, de comunhão, de repartir o pão, de sentar à mesa, de ver parentes que nós não vimos há um tempo, de reunir a família, este espírito, esse momento é o do Senhor Jesus. Essa é a esperança a qual o Senhor Jesus trouxe para nós
e quer que nós vivemos todos os dias e todos os instantes da nossa vida. A Vanessa leu aqui uma abertura, a qual por ser minha esposa, mas ela não compartilhou comigo. Mas precisamos ter esse espírito com o Natal toda semana. Precisamos ter essa comunhão com o próximo toda semana. Precisamos tentar relembrar e viver essa fraternidade, esse propósito de amor, esse objetivo de um amor verdadeiro, a qual nós deixamos de lado todas as diferenças. Todos os dias, toda semana, todo domingo. Todo domingo precisamos viver isso. Mas como vemos essa esperança? Como que a igreja vê essa esperança que é Jesus? Pensamos muitas vezes que Jesus é Papai Noel. Acreditamos nisso, porque olhamos para Jesus e pensamos em Jesus só para pedir. Não é assim? Você vai nos correios, está lá as cartinhas do Papai Noel, pedindo. Pensamos em Jesus, olhamos para essa esperança somente para pedir. Há uma visão que é só essa. Queremos somente pedir. Mas esse não é o propósito de Deus para a humanidade. Essa não é a esperança, não é o que o Senhor preparou e sonhou e quer que nós sejamos e vivamos. E por isso pensamos nessa série Não Sem Esperança. E essa noite é um pacto de esperança. O pacto é uma parceria. O pacto é uma união, é uma aliança, a qual ela não pode ser quebrada. Um pacto de esperança. O Senhor Jesus, Ele fez um pacto conosco de esperança, a qual é uma atitude de reciprocidade, ela é recíproca, ela é de dar e receber. É uma comunhão entre a qual Deus colocou com a sua humanidade, a qual ela tem uma esperança desse espírito de Natal, a qual é uma esperança que nós temos ontem lá na Praça do Bosque, no Café do Bem. É um pacto que tem que ser praticado. Na semana passada o pastor ele trouxe a mensagem, um Deus que serve. Um Deus que serve. E nós não queremos servir. E um pacto, uma parceria, um relacionamento tem que servir. As duas partes têm que dar. Ela é recíproca, ela tem que dar e tem que receber. E o Senhor, Ele quer dar esse espírito natalino, de comunhão, de união, para uma esperança a qual ela não morre. Ele quer nos dar e quer fazer um pacto de esperança para que nós podemos ver e enxergar o próximo e servir a Ele na sua totalidade de humanização, a qual o Senhor Jesus Cristo nasceu com esse propósito de humanizar a vida, para que nós podemos continuar a humanizar os próximos. Pensando tudo nisso, eu quero ler em Gênesis capítulo 15, versículo 1.
Essa é uma história que eu acho uma das mais lindas, que fala comigo, em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Nós vamos entender um pouco tudo aquilo que eu pensei em conversar e falar com vocês. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano, Senhor, que me darás se continuo sem filhos e sem herdeiro? Do que possuo Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste um filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você, mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma novilha, também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens, e você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes darei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Amém. Deus ama o mundo. Deus ama o mundo. E Deus tem uma esperança para o mundo. Não uma esperança do verbo esperar, mas uma esperança do verbo esperançar. Deus, Ele criou o mundo. Ele fez um mundo perfeito, belo, justo, arrumado. Fez tudo certinho. Coisa linda o Senhor fez, uma esperança, e colocou tudo no seu lugar. Adão e Eva pecou.
caiu. Mas o Senhor, Ele continuou com a sua esperança para a humanidade. Porque a esperança do Senhor não é esperar, ela é esperançar. E o Senhor levantou Noé. Veio o dilúvio. Passou o dilúvio. E quando Adão e Eva caiu, a humanidade se perdeu do Senhor. Ela se perdeu do Senhor. Só que Deus não se perdeu, porque Deus tinha um pacto com o mundo, porque Ele amou o mundo. E Ele tinha uma esperança para o mundo. E Deus levantou Noé. E Noé construiu a arca, veio o dilúvio, passou o dilúvio. Depois de Noé veio a Torre de Babel. E aquilo Deus viu que não era bom. Mas Deus tinha uma esperança. E Deus levantou Abrão. Deus chamou Abrão. E falou: Abrão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela. E Deus fez uma aliança. E Deus fez um pacto para Abraão. Porque Deus amou o mundo e Ele tinha algo para o mundo. Ele queria que a humanidade vivesse essa esperança. E Deus levantou Abraão. E Abraão fechou um pacto com Deus. E começou a seguir Deus. Saiu da casa dos seus pais. Saiu da sua parentela. Saiu no capítulo 12. Saiu da sua parentela, da casa dos seus pais. E ali começou uma jornada entre Abraão e Deus. Abraão passa por algumas dificuldades. Deus está com ele. Porque para Deus a esperança não é a última que morre. Nós temos um ditado brasileiro, né? Uma frase brasileira que fala que a esperança é a última que morre. Se tiver 99% de derrota, se tiver 1% de chance, nós temos esperança. Para Deus não é assim. Para Deus a esperança, ela nunca morre. Podemos estar passando por dificuldade, podemos estar passando por lutas, podemos estar passando por adversidade, mas a esperança para Deus, ela não morre. Para nós ela morre. Para nós vivemos em desespero, porque nós usamos a esperança no verbo esperar. Quando a minha vitória vai chegar, né? Quando o meu príncipe encantado vai chegar, quando a minha hora vai chegar. Porque nós temos esse sentimento e esse desejo de esperar no Senhor, viver nessa esperança. Mas na esperança, no verbo esperançar, independente das coisas que aconteçam, eu trago a memória daquilo que me dá esperança. Jeremias, no momento da sua angústia, no momento da sua dor, no momento da sua tristeza profunda, ele fala: trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu posso morrer, as coisas não podem acontecer, as coisas podem piorar, não importa. A minha esperança é Jesus. É Jesus. E Deus fez esse pacto com Abraão. E Abraão começou a andar com Deus, começou a ser servo do Senhor, começou a fazer a sua parte, porque um pacto, uma parceria, ela é recíproca, ela tem os dois lados da história, e os dois têm que dar. E aqui no versículo 1, quando nós lemos que Deus fala assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o Deus, o seu escudo, e grande será a sua recompensa.
Porque Abraão ele saiu da sua casa, da sua terra, e começou a seguir a um Deus, a qual ele não conhecia, e começou a servir, e começou a ter algumas dificuldades. E começou a ter algumas coisas que no capítulo 14, se nós lemos que quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, e Ló, seu sobrinho, ele foi capturado. E ali Abraão levantou os seus homens e foi guerrear, e ganhou aquela peleja, e resgatou Ló. Ali o rei de Sodoma e Gomorra foi até Abraão, para comprar Abraão. E Abraão não aceitou, falou: olha, o meu Deus, o meu pacto é com Deus Altíssimo. E ali Deus viu a fidelidade, a parceria da parte de Abraão com ele. E Deus falou: olha, Abraão, não temas, a sua recompensa chegará. Só que Abraão não tinha filhos. Abraão ele não tinha filhos. Só que os seus antepassados, se nós lermos no capítulo 10 e 11, nós vamos ver que os seus antepassados tinham muitos filhos. Noé teve filhos, Abraão é descendente de Noé. Noé teve filhos, e assim a sua descendência teve muitos filhos, e Abraão não tinha. E a promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria um pai de uma grande nação. E ele seria muito abençoado, muito próximo. Só que essa parte Abraão estava tranquilo, porque os seus bens cresciam. Ele conquistava muitas coisas. Ele tinha muitos, e tanto com a divisão que ele teve com seu sobrinho Abraão, porque os seus pastores entravam em contrito, porque era muito grande a herança e as posses de Abraão. Então essa parte Abraão estava tranquilo, mas a angústia do coração de Abraão é que ele não tinha um filho. E ele queria ter filhos. Ele queria ter um descendente de sangue dele. E ele tem um pacto com Deus. E Deus vê a angústia a qual se instalou no coração e na vida de Abraão. Porque ele tinha tudo. Tudo que ele queria, tudo que ele pensava, tudo que ele colocava nas suas mãos, prosperava. A guerra que ele ia, ele ganhava. Só que uma coisa faltava para Abraão. E Deus contemplou o coração de Abraão e percebeu e viu a angústia. E Abraão, ele teve um relacionamento com Deus maravilhoso. E ele coloca diante do Senhor, fala: Senhor, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filhos algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Um servo da minha casa será. Isso era a angústia, era o sofrimento de Abraão. Só que Abraão, ele tinha uma parceria com Deus. E ele colocou essas condições diante do Senhor. Mas nós percebemos aqui, ele não pôs Deus, não colocou Deus na parede. Ele colocou a sua angústia diante do Senhor. Ele colocou a sua aflição diante do Senhor. Ele estava angustiado. Só que para Abraão, ele sabia que isso era um milagre, porque sua esposa era estéril. Abraão sabia que ele estava lidando com uma situação muito que não tinha mais, ele não tinha controle nas suas mãos. Porque as bênçãos financeiras que o Senhor tinha prometido para ele poderia muito bem conquistá-la. Ele sabia que estava crescendo, ele sabia que dependia dele. Só que um filho não dependia dele, porque sua esposa era estéril. Aí que entra o lado da parceria. Cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte. Abraão estava fazendo a parte dele. E ele colocou nas mãos do Senhor a parte que Deus tinha que fazer. E isso não dependia da esperança a qual Deus chamou Abraão para fazer um povo, para fazer uma nova nação, uma nação eleita.
Ali Deus estava querendo realizar a sua esperança, a qual não tinha dado certo com Adão e Eva, a qual não tinha dado certo com Noé, a qual não tinha dado certo depois com a Torre de Babel. Deus que chamou Abraão para poder fazer a sua nação, fazer um povo eleito, fazer um povo abençoado por Deus. E Abraão estava fazendo a sua parte. Abraão estava obedecendo, ele largou tudo. Mas essa parte Abraão não tinha como. E colocou diante do Senhor. Porque ele sabia que o Senhor tinha que fazer aquilo. Tem uma missionária chamada Nauzira. Foi minha professora no seminário. Ela é membro do pastoreio da IBAB. E ela é missionária. Serviu 15 anos na África. E um dia ela estava levando uma doação para Angola. E ela estava no aeroporto de Guarulhos, preocupada, porque ela estava levando 750 quilos de bagagem de doação. 750 quilos. E ela estava preocupada, aí chegou um moço, um rapaz, um homem do lado dela, falou: você está indo para Angola? Ela falou: estou indo para Angola. Você não leva uma bagagem para mim? Ela falou: já que eu estou aqui 750 quilos, uma bagagem a mais, uma bagagem a menos. E ele percebeu que ela estava angustiada. Ela falou: por que você está angustiada? Ela falou: porque eu tenho 750 quilos de bagagem. E eu vou fazer conexão em Luanda. E lá não tem serviço. E o passageiro tem que pegar a sua bagagem no avião e transportar para o outro avião. E como que ela ia fazer sozinha com 750 quilos? E ele falou: não se preocupe, eu sou embaixador da Angola aqui no Brasil e eu vou agilizar isso para você. Ela subiu no avião. Quando ela chegou em Luanda, tinha uma equipe já esperando ela. Tinha uma equipe aguardando ela e já descarregando o avião. Ela subiu no outro avião e tinha poucas pessoas. Fechou a porta do avião, fechou a porta de bagagem, começou a taxiar o avião. E ela olhou pela janela e as bagagens dela tudo no chão. E ela fez assim, o pessoal fez assim, não entendeu nada. O avião taxiou, decolou. E ela falou que ali ela orou. E ela falou para Deus: Senhor, eu quero ver como o Senhor vai sair dessa. Como o Senhor vai sair dessa? Porque a minha parte eu fiz. A sua parte agora é sua. Eu quero ver como que o Senhor vai sair dessa. E ela falou que ela orou isso e ficou lá esperando. E depois o avião começou a virar. E ela levantou e foi falar com a aeromoça. E a aeromoça falou assim: não, que estamos fazendo, nós vamos transportar um general. E esse é um procedimento de segurança. Só por que estamos voltando então para o aeroporto de Luanda? É porque a gente esquecemos o general lá no aeroporto. E eles tiveram que voltar e carregar a bagagem dela. Isso é uma aliança. Isso é um pacto de esperança. Ela não poderia fazer nada. A parte dela ela estava fazendo. E ela colocou diante do Senhor: agora o Senhor vai ter que resolver esse problema, que isso não fugiu do meu controle, fugiu das minhas mãos. Ela descansou no Senhor e continuou. E foi isso que Abraão fez. E Deus, olhando essa angústia de Abraão, deixou ele tranquilo, falou: olha, Abraão. Então o Senhor lhe disse, deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E disse-lhe ainda, versículo 7, eu sou o Senhor que tirei do Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Abraão estava em Canaã, nesse momento, na terra de Canaã, e o Senhor falou que ali, aquela terra, seria dada a ele como herança. E disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que tirei do Ur dos Caldeus e dar-lhe esta terra como herança. E o versículo 8, perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela?
Abraão questionou Deus, duvidou de Deus. Como posso saber? Abraão, ele era humano, homem, e Deus falou para ele. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha e uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém ele não cortou. Nisso as rapinas começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Aqui começou um pacto com o Senhor. Naquela época havia muitas tribos pequenas. E Deus pediu para Abraão pegar os animais e cortar ao meio. Então ele pegava um animal, cortava ele ao meio, colocava metade de um lado e metade do outro. Isso era uma prática daquela época. Porque havia muitas tribos pequenas e os chefes de cada tribo, quando havia guerras, quando vinha outro exército lutar contra eles, os chefes das tribos se juntavam. Então eles cortavam um animal ao meio, colocavam uma parte de cada lado, e os chefes de cada tribo passavam de mão dada e falavam: olha, se eu não for fiel a você, isso que aconteceu com esses animais vai acontecer comigo. Aí o outro chefe falava: se eu não for fiel a você, lutar com você e por você nessa peleja, e o que aconteceu com esses animais vai acontecer comigo também. Então eles faziam uma aliança, eles faziam um pacto. E Deus fez esse pacto com Abraão. Falou: Abraão, pega os animais, corta ao meio e põe de cada lado. Eu fico imaginando a cena de Abraão cortando aqueles animais, que não devia ser fácil, porque acho que naquela época não tinha essas facas, né? Então, cortando todo cheio de sangue. As rapinas do céu descendo para poder comer, ele espantando aquelas aves. E Abraão ficou cansado e desfaleceu e dormiu. E ali, Deus começa a fazer uma nova fala, uma nova promessa a Abraão, no versículo 12 ao versículo 15, que a sua descendência seria grande. Só a pôr do sol, Abraão foi tomado do sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados serão sepultados de boa velhice. Aqui Deus estava falando, já prometendo que o povo ia passar 400 anos de escravos no Egito. Mas dali eles iam sair da escravidão e ia tomar a terra de Canaã de volta. Deus já estava falando isso, mas isso era uma coisa muito ruim. Deus falar que o seu povo, Deus tinha acabado de prometer para ele que ele ia ter uma descendência abençoadora. E Deus já fala para ele em seguida que o seu povo ia ser escravo por 400 anos. Como pode? Deus acabou de me prometer algo maravilhoso, que toda essa terra será minha, que Deus vai me dar um filho por herança, e todo esse povo, todos os meus descendentes vão ficar 400 anos de escravos. Isso prova que um pacto com Deus, que uma aliança com Deus, não é só alegria, não é só flores, não é só bênção, não é só regozijo.
mas nós temos a esperança. A vida não é fácil, a vida é sofrida, carente. Temos dificuldades, temos lutas, temos angústias, temos problemas, temos aflições. Mas temos esperança em um Deus. E nesse momento dessas aflições, dessa angústia, eu volto para Jeremias. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Que Jeremias está falando assim, eu trago à memória na sua beleza, na sua bondade, no seu amor, na sua gratidão, na sua graça. E no versículo 17 fala: depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Abraão cortou os animais, como foi feito naquele pacto, e depois Deus passou com uma fumaça no meio daqueles animais, dizendo para Abraão: olha, Abraão, a minha aliança contigo é verdadeira. O meu pacto eu vou cumprir. A minha parte eu vou cumprir. Como era de tradição daquela época. Eles prometiam, eles faziam a promessa para o outro, que eles iam ser fiel e ir até o fim. E Deus faz esse pacto com Abraão. E se nós olharmos a Bíblia inteira, Deus, Ele nunca desistiu. Deus, Ele nunca perdeu a esperança. Mesmo que o povo desse as costas para Deus, Ele nunca perdeu a esperança de trazer humanidade, de trazer justiça, de trazer paz, de trazer alegria. Para me concluir, Deus Ele fez uma aliança. Jesus fez uma aliança através do seu sangue. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, diz assim: isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. No início eu falei que Deus amou o mundo, e Ele continua amando o mundo. Ele deu seu Filho para morrer numa cruz. Ele amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Ele enviou seu Filho para a sua esperança continuar a viver na terra. Jesus nasceu, mostrou seu reino e morreu e ressuscitou. Então o pacto continua na esperança do seu grande amor, que nós juntos, como comunidade, podemos viver esse pacto de esperança no verbo esperançar. E nós vamos viver essa esperança em Cristo Jesus. Porque Jesus, Deus, Ele não desistiu do mundo. Ele continua amando o mundo. Ele continua amando a mim, a você e essa comunidade. Mas precisamos fazer a nossa parte. Ele faz a dele e nós fazemos a nossa. É recíproco. É recíproco. Se você está angustiado, se você está com aflição, aflito, traz à memória nessa noite o amor, a graça do Senhor. A graça do Senhor, ela nos basta. E eu tenho a certeza que se Abraão não tivesse um filho, porque Abraão ele não estava esperando um filho, ele estava no verbo esperançar, ele estava num propósito, ele estava em uma jornada com o Senhor.
Entanto que, se continuarmos lendo a história de Abraão, depois que ele vira Abraão, Deus dá o filho, e Deus pede o filho para ele. E ele leva o filho como holocausto, para sacrificar a Deus. Porque Abraão ele tinha uma aliança e um pacto com Deus. Um pacto de esperança. Um pacto para compactuar, para invadir e tocar a humanidade. Um pacto de justiça, de fraternidade, de amor, de compaixão. Deus ele não quer fazer um pacto com você, comigo, para nós enxergar Ele como um Papai Noel e pedir as coisas para Ele. O pacto que Deus quer fazer com a sua humanidade é para humanizar a humanidade. É o que nós fizemos ontem no Café do Bem. É o que nós vamos fazer essa semana com a nossa família. Que nós vamos viver um verbo de esperançar. Amém.